Aí, boa noite, Gu. Ei, Boa Weber, noite, pessoal. tudo bem? Só tô procurando o Vitor aqui. Achou ele aí. Tá difícil, homem. Deixa eu ver aqui, DR Vitor. Ah, achei. Chamei ele aqui, vamos lá. Ah, ele aí, ó. Oh, aí. Tudo bem? Ó, tudo Boa bem, noite, Vitão? Vitor. Beleza? Tranquilo com vocês aí? Graças a Deus, Graças cara. a Deus. Então tá bom. Vambora. Dia Vamos bom que Vambora. vamos, né? pra mim. Nó- Obrigado pelo convite aí. Ô, cara, Imagina. o prazer é todo nosso. Obrigado por você aceitar também. Eu sei como a tua agenda é corrida, né, Vitão? É. E hoje dá boa noite ao pessoal que está aí, a Thaís, o Ju, a minha tia, Exuleide. Deixa eu ver, Tudo Laura, bem. Larissa, o Amor, né, Poli, Gabi, Micaele. Ô, gente, muito obrigado. Ó, a Pamela entrou também. Muito obrigado, Ah, boa noite. É o ciclo de live que nós estamos fazendo. Nós vamos ter. Depois eu vou fazer um pouquinho da propaganda das próximas lives. Mas hoje aqui com a gente, o professor Vitor Montemor. O cara tem um currículo gigantesco, né, Vitão? Vamos falar aqui. Imagina. Se eu esquecer alguma coisa, você me desculpa e me cobra aí, ó. Imagina, tranquilo. Beleza. Ó, é graduado em odontologia pela Unicamp, né? Orto pela ABO Campinas. Ô, Vitão, você fez quando era o Nackler lá, né? Antes do Paulo E assumir, né? Ou foi já era a da segunda turma do Nackler, né, na segunda BO. turma, né? Felizmente, ali no dia da apresentação, ele estava, né? Ele foi uma das últimas turmas que ele formou. E com muito prazer aí, né? Tenho aí o contato com vocês de novo. O Weber quase foi um professor, né, Weber? Por pouco. quase. Foi quase. Ele começou na outra turma, né? Eu já tinha acabado aí Sim. né? A pós-graduação, mas foi lá com eles lá, sim. Eu, Filosofia mesmo Mas eu. aí, do grande Nackler. eu dei aula lá também com o Paulo e com o Rominho. Sim, Antes Paulinho, de. Rominho. Foi na turma 3, né? Que Sim, acho que é CA2, foi a próxima. Aí eu dei só dois. quase também. Fui teu professor lá, ó, pra você ver que Legal. doideira, né? Especialista em ROF pela Facete, é Facete que É fala FAC mesmo, né? 7. Facete, isso. Isso. Mestre em Biologia Bucodental pela Unicamp e doutorando em Anatomia Isso, estamos quase lá. e Unicamp, né? É aquela Coisa corrida boa. toda, né? Ô, Vitor, fala um pouquinho da tua escola em Campinas, cara. Bom, vamos lá. A gente tem a escola, né? Chama Instituto Mestres. Eu e o meu sócio, Christian Saltarini, a gente está com 4 anos e meio de escola já. Fomos os primeiros, ou um dos primeiros aí a ter o curso de harmonização. Na época nem existia a palavra ROF, né? Era apenas curso de toxina botulínica e preenchedores orofaciais. E a gente foi um dos percussores aqui da cidade. E hoje, graças a Deus, aí, a gente se tornou referência aqui na região de Campinas, nessa especialidade. E seguindo em frente, né? Os desafios são novos, a especialidade aumentou muito aí, né? A gente vai falar bastante aí sobre isso. Eu mesmo, né, era meio cético em relação a ROF. Ó, pra você ter uma ideia, eu comecei a me interessar por ROF quando uma aluna minha, ela de Sorocaba, aqui da BO, ela fez o TCC dela e ela era uma paciente classe 3, né? Compensou dentariamente e ela fez uma harmonização na face, que foi a Rita, velho. Sim. Aham. E ela apresentou para a gente como TCC. Aí eu falei, putz, eu não sabia que podia dar como é que eu posso dizer, esse resultado, que eu achei fantástico nela. Sim, sim. Hoje a gente a maioria dos nossos alunos são ortodontistas, né? Se a gente fizer uma pesquisa da especialidade mais comum dentro da harmonização, dos especialistas em ROF, né, que estão cursando a ROF,
a maioria é ortodontista. Pela essa sincronia com a especialidade, tem uma interligação muito forte, conceitos que nós aprendemos, vocês ensinam em ortodontia, estão na harmonização orofacial. Então, é uma união entre as duas especialidades aí muito interessante. E o que é legal de falar, né, Vitor? Que você vem de uma. Fala tudo muito novo, mas você vem de uma caminhada na harmonização bem longa já. Acho que quando a primeira vez que eu te vi devia ser em 2011, mais ou menos, né? Com as primeiras aulas que eu te vi no INEPO. Sim, sim, eu tô, na verdade, eu entrei no mestrado, né? Eu me formei ortodontista e fui para o mestrado para desenvolver dentro da ortodontia, né? Alguma tese no mestrado. E aí foi meu orientador, o Paulo Cária, dentro da anatomia, que falou: Vitor, eu estou trabalhando com toxina botulínica. Eu falei: o quê? O Botox, né? Mas que área é essa e o que é isso? Ele falou: ó, estamos estudando, vai ter um boom aí, vamos junto. Eu falei: vamos. E aí, minha tese de mestrado foi com toxina botulínica para controle de bruxismo, tanto diurno quanto o apertamento aí, não, desculpa, o noturno quanto o apertamento diurno. E aí cresceu, a gente começou a dar curso, os dentistas começaram a se interessar, principalmente pela parte terapêutica, depois a estética, né? Hoje a maioria, né, na verdade, antigamente era 80 parte terapêutica, 20 estética. Hoje já basicamente a maioria, o pessoal procura pela estética. Mas tem uma veia aí terapêutica muito interessante, a gente vai falar um pouco e associa muito aí com ortodontia. E a ROF na odontologia, Vitor, o que você acha, por exemplo, da ROF na interação? Lógico, nós vamos falar com a orto, mas falar um pouquinho do implante, um pouquinho de pério, endo, assim, então com a odontologia toda. O que você acha? O que pode agregar? Eu acho que sempre tem a agregar uma nova especialidade, né, dentro das outras. A gente tem uma ligação muito forte com a dentística, com a orto, com as disciplinas, com as especialidades que envolvem estética. Mas muito também a gente trabalha em cima da parte terapêutica. Eu acho que agrega muito em termos de finalização de caso. Na ortodontia, a gente vai falar muitos casos que ali precisam de um finalzinho, que a orto ali entregou, mas falta um pouquinho a mais. A gente consegue, com a harmonização, terminar um caso satisfatório, que às vezes poderia ir para uma cirurgia, né? E a gente consegue ter esse aceite muito legal do nosso paciente. Com relação aí à prótese também, a parte aí de disfunção, com a toxina botulínica a gente consegue melhorar algumas disfunções de origem muscular, né, com a toxina. Não é a solução, né, de todos os problemas da parte terapêutica, mas é mais uma ferramenta. Hoje cria-se uma polêmica muito grande, a toxina não serve, ou muita gente condena a toxina como uma das ferramentas, mas eu falo, gente, você pode optar conjuntamente com uma placa, você pode associar a toxina com outros tratamentos. Então, hoje, também aí com relação às outras especialidades, a gente teve um olhar diferente para a parte estética. Eu acho que a ROF é importante como forma geral aí para outras especialidades, para o olhar clínico, né, da parte estética. Então, nós, cirurgiões dentistas, começamos a olhar diferente para o nosso paciente. Isso é muito importante. Sim. A odontologia moderna, que até então o dentista era um técnico que não olhava o rosto, né? Exato. Resolvia pequenos. Hoje, se você não melhorar, não atendeu totalmente o paciente, né? É o conjunto de tudo, né, Vitor? Sim, sim, sim. Hoje o olhar para a face é muito interessante. A maioria dos meus alunos com mais de 15 anos de formado, que é o nosso caso aí, né, de graduação, se descobrem, né, dentro de uma situação que nunca imaginaram e que são conceitos importantes que levam, né, para a especialidade de cada um, que cada um pratica, e dessa curiosidade. Nossa, eu nunca imaginei esse olhar que vocês têm, né? Eles falam da gente
com o paciente, com a face como um todo. Então é muito legal, muito interessante essa vivência. Os mais novos já têm já fazem ou fizeram a graduação meio que já com esse conceito da harmonização. Mas os mais antigos estão descobrindo, assim como a gente, né, descobriu. E acho que é muito benéfico aí para todos. É bem agregar mais, né? Mais recursos, mais atender às necessidades da vida moderna agora, né? Na minha época não tinha tanta selfie, né? A gente vivia mais tranquilo. Hoje em dia, toda hora, a todo momento, alguém está se fotografando. Você vê que então eu sofro um pouco mais com esses atendimento conceitos. estético, Weber, foi na pandemia, cara. A gente atendeu muita gente com essa necessidade, porque muitos foram para o home office, começaram a se ver mais, né, no computador. Uhum. E a gente teve um boom muito grande aí durante a pandemia. Foi aí que teve, acredito eu, o primeiro pico aí da harmonização. Foi durante aí o quadro pandêmico. Olha que curioso, né? Realmente, quando eu comecei a dar aula online, é muito estranho você dar aula se vendo. Realmente, daí deve ter as facetas, né? Então... toxina. É que a gente está acostumado também, né, Vitor, né? Falar em toxina, falar em ROF, e a gente acha que isso só é estético. A gente esquece da parte terapêutica. Sim. Né? Sim. E agora, a interação, eu vi muita coisa interessante tua falando em relação a orto e cirurgia ortognática, ser fantástica. A ROF. Sim. Né? Fala um pouquinho aí pra gente, que maravilhoso isso. Assim, tem alguns artigos, né, que a gente já vem estudando aí sobre o pós-cirurgia ortognática do paciente pós-operado. A gente sabe da importância de ter um acompanhamento, às vezes, de um fonoaudiólogo, um fisioterapeuta, para uma readequação muscular ao novo posicionamento das bases ósseas, né? Com a cirurgia. A toxina, se ela é aplicada 1 mês, 45 dias antes do procedimento cirúrgico, essa musculatura vai ter um relaxamento, né? E durante os 3 meses aí subsequentes, ela vai ter uma readaptação melhor a nova base, um novo posicionamento ósseo. Com isso, quando a gente fala aí de cirurgia com modificação aí em maxila ou mandíbula, principalmente em mandíbula, né? As aplicações são tranquilas em músculo supraioideus, a gente faz a aplicação em supraioideus, masseter temporal, desprograma esse paciente, ele vai, após 1 mês de aplicação, 45 dias, pro procedimento cirúrgico, e aí a gente tem uma evolução, aí até uma recidiva, né, dos tratamentos não satisfatórios. Então, diminui muito recidiva com esse tipo de protocolo, tá? Essa é uma das vantagens aí de você ter essa ferramenta no consultório. Uma outra legal dentro da ortodontia é pacientes braquicefálicos, né? A gente tem aí uma dificuldade gigantesca em tratamento, em movimentação, mesialização, verticalização, intrusão de paciente braquicefálico. O que a gente faz? A gente faz o tratamento com toxina botulínica prévia. Desprograma esse paciente, tem esse relaxamento muscular e você consegue ter um benefício aí de uma forma mais rápida na movimentação ortodôntica. Então, essas duas situações, principalmente a segunda, que é mais a nossa rotina clínica mesmo, né, de tratamento aí de paciente braquicefálico, ela se encaixa muito bem. Né? Então, ela é bem assertiva, esse protocolo de tratamento. Basicamente, aplicação em masseter e músculo temporal, desprogramando esse paciente, tem resultados muito positivos aí em relação à movimentação. Como é que é o planejamento com o paciente em relação à aplicação do Botox para bruxismo? Como é que esse planejamento funciona, Vitor? A gente tem que identificar primeiro, Weber, o que mais se torna complicado, o que é mais complicado, né, para você optar por essa ferramenta, que é a toxina botulínica, é fazer um diagnóstico da causa dessa DTM. Ela é de origem articular? Ela é de origem muscular? Ela
as duas, né, acontecendo do mesmo momento, da mesma forma. Então, assim, identificando o problema sendo muscular, principalmente aí, por exemplo, o apertamento diurno, né, que a gente muito comum aí na nossa rotina aí de consultório, identificando a origem muscular, a toxina ela vai muito bem, né? A gente faz a aplicação em masseter, a gente tem uma dose limite, segundo artigos, para não causar. Muita gente condenou a toxina em masseter por conta de reabsorção aí em ângulo de mandíbula, no ângulo goníaco. Então, foi-se realizado vários estudos, né? Realizaram vários estudos para medir aí a quantidade segura de toxina por cada músculo. Hoje a gente tem por volta de 30 unidades por masseter, tá? Havendo essa opção aí pela toxina, em aplicação em masseter e temporal, a gente tem aí uma melhora do quadro de sintomatologia de dor do meu paciente. Eu não vou curar meu paciente dessa DTM, eu vou controlar, né? Principalmente cefaleia tensional, que é uma das causas aí decorrentes aí das disfunções, tá? Então, muito importante fazer esse diagnóstico. Se for problema articular, a toxina não vai adiantar, não vai ser uma ferramenta útil, né? Com envolvimento muscular, aí sim. O pessoal tem que entender isso, né, Vitor? Não é o tratamento, não é o definitivo. Seria mais um paliativo, uma remoção de dor, uma remoção de sobrefunção daquele músculo, né? Sim, sim. É muito difícil você resolver, né, um problema de disfunção, né? Porque envolve várias situações, né? Desde de posição aí dos dentes, desde posição de base óssea, desde problemas psiquiátricos, psicológicos, de rotina, de dia a dia. Então, assim, é um desafio para nós, né? Melhorar um paciente nessa situação. A toxina é mais uma ferramenta, principalmente para dor, né? Principalmente pela cefaleia tensional. Não é que é a solução de todos os casos, mas é mais uma ferramenta que você guarda ali. Poxa, cara, aplicar, esperar 6 meses sem dor, a pessoa que mas tem que ficar reaplicando e tal. Poxa, gente, mas o alívio para aquela pessoa que está sentindo aquela dor, só quem tem pode falar, né? Sim, sim, sim. Assim, remédio todo dia, essas coisas, de repente você aplica, espera 4 a 6 meses, nossa, sem dor, sem nada, é outra vida. Sim. A gente tem alguns casos que a gente tratou com a toxina botulínica que o paciente teve um conforto após um ano e pouco de aplicação. Mesmo a toxina já não estando ativa, ele teve um ganho aí, né, um controle muscular. Hoje, quando a gente fala em toxina botulínica, tanto na parte terapêutica quanto na parte estética, a gente está falando de um neuromodulador muscular. Então, a gente, isso mais migrando um pouco na parte estética aí, né? A gente tem um controle, um equilíbrio da musculatura, principalmente da mímica facial. Então, com esse controle, a gente entrega resultados, né? Então, não é mais só utilizado para tirar rugas. Hoje a gente promove um equilíbrio muito satisfatório no paciente. Legal. Como deve ser feitas essas reaplicações e por quanto tempo? Weber, é um assunto até polêmico aí quando a gente fala em tempo de reaplicação, tá? Primeiro, hoje há estudos onde mostram que o retorno do paciente, que normalmente as pessoas fazem com 15 dias, o famoso retoque, né, que durante o retorno é feito o retoque. Eles podem se estender por mais de 15 dias, desde que a dose seja baixa. Então, a gente não tem mais esse efeito vacina. Conceituou-se por muito tempo que a toxina tem que ser aplicada a cada 6 meses. Não mais, tá? Tem que ter necessidade para uma reaplicação. Se você é um paciente hipercinético, ou seja, você tem a musculatura muito ativa, provavelmente é a formação de rugas de expressão com maior intensidade.
você passa a ser um paciente onde a gente possa ver a necessidade de aplicar a cada 3 meses, 4 meses. Então, é muito relativo, né, a cada paciente. Então, hoje não tem uma exigência mais em relação ao mínimo de tempo, tá? Eu só posso fazer a cada 6 meses. Hoje a gente já tem aí artigos bem consistentes que mostram que o que depende é a necessidade do paciente, tá? E respeitando, sim, é claro, a uma dose aí mínima para você ter um resultado satisfatório. O meu conhecimento de rock é superficial. Vou te fazer uma pergunta que eu acho que muita gente estava querendo fazer aí. É bem... a gente veio falar muito que depois da pandemia do Covid, a Sim. toxina está durando menos, né? Sim. Como que isso tem a ver? Tem fundamento? Olha, isso muito foi falado aí, né? A gente tem ainda esperado artigos saírem, né, desse período aí de pandemia, de estudo. Muita gente associou a vacina mesmo, né, a vacina para a Covid com a resistência aí aos efeitos da toxina por deixar o organismo aí mais alerta a diferentes. Toda vez que você se vacina, né, você tem aí o seu organismo mais em alerta em relação aí à parte imunológica. Então, fala-se que a vacinação em massa causou essa diminuição, né, da aceitação, da duração da toxina botulínica. Então, hoje não é um consenso, tá? Hoje a gente precisa ter aí mais artigos em relação a isso, mas foi muito especulado. Você tem que aplicar a toxina 15 dias antes da vacinação, isso para qualquer vacinação, não só a vacinação da Covid, ou você tem que esperar 15 dias para fazer uma aplicação de toxina após a aplicação da vacina. Então, hoje não há muito consenso. Diminuiu um pouco, porque, claro, a gente está em outra situação hoje, né? Quando a gente está ali vivendo a situação, é que as dúvidas aparecem. Então, hoje ficou, infelizmente, porque a gente precisava ter uma certeza disso, um pouquinho de lado, tá? Então, não há um protocolo, um consenso em relação a isso. Beleza. Ô, Vitor, eu não sei se é Erika ou Ica Faustina, ela fez uma pergunta aqui, eu vou aproveitar e tecer um comentário. Tá. Umas alunas minhas, elas entraram no Instagram e começaram a contar para mim coisas de harmonização de uma outra dentista que eu nem conheço, enfim. E contou que essa menina teve um problema. Eu sou leigo, eu vou falar da forma que eu entendi lá na hora. Ela aplicou a toxina e parece que plastificou, eu não sei se tem esse termo, não sei se é toxinoácido. Ela falou, plastificou e ficou duro. Aí foram fazer a perícia e viu que a pessoa ela estava usando uma certa toxina ou ácido, eu não sei qual dos dois, desculpa a ignorância. Imagino. Eu acho que até a Anvisa, por algum motivo, tinha proibido. E provavelmente, por ser mais barato, estava aplicando até dar alguma complicação. Sim. Então, a pergunta dela, né, associada a isso que eu falei, é o seguinte: existe toxina melhor ou pior? Tá. Vamos lá. Provavelmente o que você me relatou, Gustavo, foi decorrente de algum preenchedor, tá? Eu não sei, na verdade eu não entendi ali se realmente, quando você falou, apalpou e ficou mais sólido, consistente, tá? Esse é um efeito aí que pode ser causado por algum preenchedor. Ou à base de ácido hialurônico ou não. Hoje a gente tem diversos tipos de preenchedores faciais, né? O ácido hialurônico é um. Então, teria que apurar para ver se realmente é isso. Existe também a paralisação de músculos que esteticamente não ficam bons, né? Muitos casos aí de artistas famosos, Angélica, que, né, sempre acaba saindo algum artista ou outro que teve excesso de dose, tá? Ou, então, a aplicação em algum músculo adjacente ou errado.
Então, teve alguma falha aí em alguma aplicação que acabou aí não sendo satisfatória. Ô, Toxina, Vitor, todas... Oi. desculpa, só estão falando aqui, ó, que foi PMMA. Ah, tá. Beleza. O PMMA, ele é um preenchedor. Ele é um preenchedor definitivo, tá? Ele é utilizado bastante na medicina. Hoje, quando a gente traz para a odontologia, ele é quase não utilizado. Ele é um produto barato, tá? Muito mais barato aí que o ácido hialurônico, mas tem sua utilidade, principalmente na parte médica, tá? O problema é que ele é definitivo. Então, a remoção dele, caso o paciente não goste, aí é cirúrgica. Então, não é um material adequado, né? Já que a gente tem aí um ácido hialurônico que, se por acaso tiver algum evento adverso, uma intercorrência, ou o paciente não ficar satisfeito com o resultado, a gente consegue remover com uma enzima. Então, acho que era mais ou menos isso aí, né? Não sei. Eu acho que a pergunta dela, se existe toxina melhor ou pior, deve ser mais. Sei. Bom, vamos lá. Todas as toxinas, elas, as conhecidas, as regulamentadas aí pela Anvisa, principalmente, elas são toxinas boas, tá? São toxinas ok para uso. O que depende de um bom resultado, principalmente estético, né, do meu paciente? Primeiro, a marca comercial, sim, vou falar um pouco de algumas diferenças. Outro, dose utilizada, ou seja, técnica e dose. Então, depende do injetor. E depende também da hiperatividade muscular do meu paciente. Então, essa responsabilidade, ela tem que ser partilhada entre injetor, entre produto e entre paciente. Toxina, a conservação da maioria das toxinas, exceto a Zeomin, ela tem que ser refrigerada. Então, se você não compra a toxina de uma empresa que te entrega uma toxina em condições de utilização, ou seja, bem refrigerada, que garantiu todo o processo, você vai ter falha nos seus resultados. Muita gente compra a toxina de grupo de WhatsApp. Aí vai lá o tio, entrega lá na sua clínica por um preço menor, mas você não sabe como ele conservou. Ele conservou na geladeira de casa, a tia da limpeza tirou lá a tomada do lugar, aqueceu tudo, aí ele ligou de novo e vendeu. Quando você compra diretamente de uma empresa, você tem todo o respaldo de entrega desse produto. Existem particularidades entre as toxinas botulínicas. Todas elas são do tipo A, só que existem vários subtipos de toxina. Então, cada uma tem uma forma diferente, às vezes, de trabalho. Às vezes, uma toxina que eu coloco X unidades, na outra tem que colocar 2X para ter o mesmo resultado. Hoje, os estudos que a gente tem, eu principalmente estando dentro da Galderma, que faz a Dysport, mostra que Dysport, que é uma marca comercial de toxina, ela tem mais parte ativa, né? Ou seja, ela entrega mais o que o paciente, o que o injetor precisa de paralisação muscular. Então, essa parte ativa é a que a gente vai ter como resultado. Dysport tem essa diferença. Não estou falando que as outras marcas comerciais, como Botox, Xeomin, Botulift, Prosigny, são marcas ruins. Porque tem todas, né, principalmente essas 3 variações: paciente, injetor e marca comercial. Então, quando a gente compara o resultado clínico, meu resultado clínico é bom ou ruim, depende de 3 situações, basicamente. Então, não tem como a gente falar que foi só uma marca comercial. Depende desses fatores. Ô, Vitor, tem uma pergunta aqui, uma pergunta mais técnica, tá? Como harmonizar um rosto que tem uma sobrancelha naturalmente mais alta que a outra? E tá perguntando se é Botox, se é Botox que faz isso. Pergunta de novo, que eu não entendi. Deixar a sobrancelha mais... tem harmonizar desajuste. Que naturalmente... Ela é assimétrica, uma sobrancelha é mais alta que a outra. Tá. Naturalmente já é assim. O primeiro conceito para você decidir se é
uma desarmonia de sobrancelha, se ela é muscular ou se ela é realmente de assimetria facial. Se ela for muscular, a gente consegue equilibrar com a toxina botulínica. Lembrando, toda vez que a gente aplica a toxina em um paciente com esse desnível de sobrancelha aí, de atividade muscular, a gente tem que lembrar que não necessariamente a gente precisa fazer doses diferentes de um lado e de outro. Meu protocolo inicial é fazer a mesma dose das duas hemifaces e depois reavaliar. Porque às vezes, naturalmente, a musculatura ela vai se equilibrando, né? Então, se ela for muscular, a gente tem um equilíbrio natural com uma aplicação básica, não precisa sobredosar um lado ou outro. Se for assimétrico, aí a coisa é um pouco mais complicada. A gente pode trabalhar com alguns preenchedores, fios faciais. É um pouquinho mais difícil da gente mascarar essa assimetria. E outra pergunta aqui do pessoal é verdade que a Nabota está durando mais que o Botox? Então, Botox era do laboratório da Allergan, tá? É um laboratório mundialmente aí conhecido. A gente tem a Nabota do laboratório Renova aqui no mercado nacional. Ela é muito feita, né? Hoje existem muitas pessoas utilizando aí a Nabota em mercado, principalmente mercado nacional. O Botox ele tem um embasamento científico muito maior, ou seja, muito mais pesquisas aí envolvendo aí Botox. As duas, né, a Botox é uma onabutolina-toxina A, então ela é um subtipo diferente da Nabota, que é a prabobutolina-toxina A. De novo, Botox e Nabota têm resultados diferentes, dependendo aí da dose aplicada, dependendo da hipercinética do paciente, depende aí do injetor. O que teve-se por um tempo uma falsificação de Botox, uma revenda ilegal de Botox, que às vezes não garantiu o que realmente a empresa preconiza. Ou seja, essas revendas que eu falei anteriormente podem sim prejudicar no efeito de uma marca comercial. Então, por isso que é muito importante. Se você optar por Botox, compra direto da Allergan. Se você optar pela Nabota, compra direto da Renova. Porque esses intermediários, né, que as pessoas falam, eles podem sim comprometer os resultados. Agora, clinicamente, depende de muitas coisas. Botox, eu acho que de respaldo científico é muito maior aí que na Nabota. Nabota o mercado começou agora, os resultados estão aí, mas colocar no mesmo potinho as duas, principalmente cientificamente, eu acho que é desigual. Acho que o Botox aí vai um degrauzinho a mais. Esperar um pouco, né, Vitor? Três grandes empresas aí, é a Merz, né, hoje aqui no Brasil, que faz o Xeomin, a Galderma, que faz a Dysport, e a Allergan, que é o Botox. Tá? Essas mundialmente são mais conhecidas, mais pesquisas científicas envolvendo essas três marcas. No caso de preencher, pode falar? Manda aí, não, achei que tinha alguém que estivesse perguntando aí, mas pode falar, Weber. E nos casos dos preenchedores, quanto tempo eles duram? A média é de 9 a 12 meses de resultados clínicos, tá? Isso depende, nem todo ácido hialurônico ele é igual, tá? Isso a gente tem uma variedade gigantesca de concentração, que se diferem, né? De concentração, de tamanho de partícula, de tecnologia de ácido hialurônico. Então, se a gente colocar todo mundo no mesmo saco, a gente vai se perder. Então, é muito hoje, as empresas estão brigando pela tecnologia, né, do ácido hialurônico. Então, a minha tem um alto G', a minha tem uma alta flexibilidade, a minha tem uma partícula X, tamanho tanto. Então, a briga hoje é para você entregar um ácido hialurônico, tá? Não um ácido hialurônico, mas vários que te dê ou te entregue resultados para diferentes áreas, tá? Mas a média de resultados clínicos são 12 meses. Deixa eu pegar um gancho que deixou aqui, uma pergunta. Se o repouso é necessário após a aplicação do Botox? Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Eu tenho uma filha que é atleta de alta performance. E
o Botox, preenchimento, nesse pessoal que tem, além disso, tem essa atividade física intensa, tem um tempo reduzido? Sim. Vamos lá. Primeira pergunta aí, quanto tempo de repouso a aplicação? Hoje a gente tem aí estudos novos dizendo que menos de meia hora ou menos que isso a gente já tem a toxina, né, ativa dentro do neurônio. Então, a gente tinha um protocolo antes, Weber, de 4 horas. 4 horas você não pode deitar, você não pode fazer exercício físico, você não pode não sei o quê, blá, 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 blá. Hoje a gente percebeu, e por artigos científicos, que é mais rápido esse prazo, tá? Então, eu falo para o meu paciente ainda convencionalmente, né, em termos não científicos, mas do boca a boca, falam-se 4 horas, mas hoje a gente tem aí um tempo menor, tá? Para você manipular, para você passar um creme, para você fazer alguma manipulação aí na musculatura, tá? Então, convencionou-se um tempo atrás 4 horas, mas hoje a gente enxerga que não há necessidade aí das 4 horas. Relação ao atleta de alta performance, tem diminuição mesmo de resultados clínicos de toxina botulínica, porque são pacientes que têm uma alta hipercinética muscular. Todo mundo que é atleta, não sei qual que é a sua filha, ela é o quê? Maratonista? Triatlo. Triatlo, então. Ela está exposta ao sol. Quando a gente está exposto ao sol, a gente tem aí uma atividade muscular mais intensa. Toda vez que a gente faz força, a gente faz aí, né, uma mímica facial mais intensa. Então, a musculatura ela é mais exigida. Todas as pessoas hipercinéticas, os músculos da mímica facial, a toxina ela dura menos, tá? A gente teria que entrar num ciclo de explicação aí de como age a toxina botulínica para você entender. Mas, concluindo aí, pacientes hipercinéticos, geralmente atletas são, a duração é menor. Não, beleza. Ô, Vitor, alguém está perguntando sobre a Harmonica. Deve ser alguma marca, né? Sim. O Harmonica, ele é um bioestimulador, né, com a possibilidade de volumizador também. Então, ele seria um 2 em 1. Então, ele bioestimula a neocolagênia, a síntese de colágeno, ao mesmo tempo ele volumiza. É do laboratório Allergan também. Então, ele serve ali para ter um resultado imediato de volumização e uma biossíntese, uma neoformação de colágeno. Tá? Então, seria um 2 em 1 aí. É claro que tem um protocolo de aplicação, áreas que a gente não pode estar aplicando esse produto. Então, tem algumas restrições aí. Tá bom? Mas ele é um bom produto. Outra pergunta. Pode falar, Gu. Microtox na pálpebra inferior, se é seguro? A pálpebra inferior, ela tem um músculo que chama-se infrapalpebral, que ele é um músculo que faz parte do músculo orbicular dos olhos. Quando fala assim microbotox, botox baby, botox, não sei, tem um monte de nome para esse botox. O que significa? Eu pego a toxina botulínica e hiperdiluo ela, tá? Muita gente usa essa toxina hiperdiluída para diminuir algumas rugas de craquelamento na região de pálpebra inferior. Ela é efetiva? Sim, ela diminui, mas rapidamente ela se perde, tá? Porque é uma dose já hiperdiluída e uma dose pequena. Então, os resultados são muito rápidos, né? 1 mês ou menos de 1 mês. Existe uma aplicação em infrapalpebral que não é com a toxina hiperdiluída. Ela é aplicada de forma convencional, digamos assim, sem hiperdiluir. É feita uma aplicação de uma unidade nesse infrapalpebral para diminuir a gente não pode falar em hipertrofia do músculo infrapalpebral, porque ele não hipertrofia, mas quando a pessoa sorri e forma uma bolsinha embaixo dos olhos e essa pessoa, quando sorri,
diminui muito assim o olhinho, fica um olhinho bem pequenininho, né? Então a gente aplica essa toxina no infrapalpebral para a pessoa rir e não fechar tanto os olhos. Então tem essas duas situações nesta região infrapalpebral. E uma pergunta aqui, anti-inflamatório pode perder efeito do Botox e bioestimuladores? Bom, vamos lá. Em relação à toxina, muito se falou sobre o corticoide em altas doses e alguns artigos mostraram que tem aí alguma influência, só que em altas doses, tá? Uma diminuição da toxina botulínica. Mas hoje não é um consenso em falar e afirmar isso. Precisaria de um pouco mais de artigo. Em relação aos bioestimuladores, de uso contínuo ou em altas doses pode interferir no processo de inflamação subclínica que o bioestimulador causa. Então, o bioestimulador ele causa uma cascata inflamatória no paciente, tá? Através de corpo estranho, só que subclínica. O paciente não fica inchado, não sente dor. Então, ela é subclínica. E você tendo altas doses de corticoide e um uso contínuo de corticoide, principalmente, podem interferir. Mas é difícil mensurar isso no paciente, porque você não consegue medir, né, a percepção do paciente. Então, o anti-inflamatório combate o quê? Uma inflamação. Se você está tendo inflamação, você pode, sim, diminuir aí esse quadro, tá? Mas, para quem... não sei se alguém perguntou aqui. Não. Bom, é isso. Ele falou de bioestimulador e toxina, né? Que foi a pergunta. Isso. É provável que eles, igual movimentação dentária, né, Vitor? É paciente que tem, por exemplo, um reumatismo, alguma coisa que leva a usar anti-inflamatório a longo prazo, né? Uma Sim. doença inflamatória crônica, tal. Agora, você chegar ali, tomar um minimesulida, talvez não vá parar Sim. ou diminuir a movimentação dentária se a gente está em orto, né? Não tem um prejuízo, não. Gente, eu vou fazer a última pergunta para o Vitor aqui em relação a técnicas, porque a gente tem um pouquinho ainda para falar de orto, senão o tempo vai muito além do O esperado. pessoal esqueceu da horta. Eu gosto muito. Mas é bom, o que eu puder ajudar, eu ajudo. É o casamento, orto e Hoff. Não, vai muito bem, vai muito bem. Quando usar o Dysport e quando usar o Botox? Na verdade, são duas marcas comerciais, tá? São as maiores aí que a gente fala mundialmente. É mais afinidade mesmo, tá? Uns têm afinidade por Dysport, outros por Botox. Então, são excelentes marcas, né? Claro, minha preferência é mais por Dysport, mas são marcas muito boas, tá? Não tem diferença em termos de... para um caso específico eu uso Dysport, ou para um caso específico eu uso Botox. E a aplicação de laser na toxina ajuda ou não? Ajuda a potencializar ou a reverter ou perder efeito? De baixa potência está sendo muito utilizado na odontologia. Poderia estar usando após a aplicação da toxina? Não falou se é para acelerar o processo, né, de emoção. Para acelerar o processo, algumas coisas têm sido estudadas, como o uso do zinco, da suplementação com zinco, tá? Existem alguns artigos... Oi? Potencializar, isso. Não há nada protocolar em relação ao laser, tá? Assim como o zinco, tá? Então, o zinco, junto com fitase, em alguns estudos, mostram esse benefício para o paciente em termos de duração. O que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala de suplementação de vitamina, a gente tem que conhecer bastante, entender bastante, saber se o paciente pode ser suplementado com zinco. Então, é muito complicado a gente estabelecer alguns protocolos, mas tem algumas associações nesse sentido. Vitor, como é que você enxerga hoje? Virou uma briga entre médico e dentista, né? Lógico,
agora farmacêutico, bio, como é que é? Hoje tem, Medicina. tem biomédico, farmacêutico, enfermeiro, o fisioterapeuta está entrando também aí com toxina botulínica, o biólogo também, então... Eu quero que você fale um pouquinho dessa briga entre odontologia e a área médica, só que eu não sei, eu já vi gente, eu não sei se é permitido, se tem estudo nisso, porque com a vinda da harmonização veio o negócio da papada, a cânula, como é que chama? Lipo de papada. E eu vi dentista já, não da área médica, não fez medicina, não é que na área da área médica, não é do curso de medicina, fazendo lipo de abdômen e de bunda. Tá liberado isso para dentista? Não. O que está acontecendo hoje, Gustavo? Hoje a gente tem algumas limitações em termos de conselho que o CFO publicou numa normativa. A normativa ela ainda é antiga para os dias de hoje. Há necessidade de uma nova atualização, mas a gente tem que respeitar algumas normativas do CFO. O que está acontecendo? Essa parte corporal dificilmente aí, né, termos cirúrgicos que você me falou, dificilmente, eu não conheço a pessoa que já realizaram, tá? O que está acontecendo é uma movimentação, tá, principalmente dos colegas aí bucomaxilos, de reivindicar alguns procedimentos cirúrgicos que estão dentro da nossa área de atuação e que são procedimentos para um bucomaxilo bem habilitado, bem formado, relativamente, não falo tranquilos, mas que esses profissionais poderiam ser aptos a estar realizando, né? Então, hoje há uma movimentação, principalmente dos bucos, em relação a isso, a mudar algumas normativas para puxar alguns procedimentos cirúrgicos para a classe. Tipo um desvio de septo? Não, trabalhar em nariz, por exemplo. O bucomaxilo, ele faz... Lectobia, bléfaro. Bléfaro, mini-lifts, a região de raspagem de septo nasal, trabalhar na área de asa de nariz. Alguns se aventuraram aí no processo de otomodelação, que é, né, de orelha de abano, que na verdade criou-se muita polêmica, mas ainda não é uma liberação efetiva do CFO. Então, o CFO ele não está acompanhando, né, as demandas aí, né, principalmente com o surgimento aí da harmonização, que vai muito rápido. Entendo o CFO que precisa ter passos para isso, né, um consenso geral, mas a especialidade está avançando muito. O que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente nós professores, é a gente ensinar algo que não é permitido por lei. Exatamente. Então, a função do professor é orientar o aluno também nesse aspecto, né? Hoje, dentro da ROF, a gente tem muito achismo, né? Vou misturar X com Y e vou aplicar no meu paciente. Infelizmente, às vezes, por má conduta profissional, a gente está vivendo um laboratório humano. Sim. Pessoas misturando coisas, inventando técnicas, sem algum embasamento, que está acontecendo isso, está virando um laboratório aí a céu aberto, né? Em grandes clínicas, enfim. Então, assim, a pessoa que procurar um curso, a pessoa que procurar um professor tem que ser bem criterioso, né? Porque hoje a gente vê a demanda de cursos que não são permitidos pelo conselho. Então, é bem complicado. Essa é até uma pergunta nossa. Como que você vê os cursos de hoje, né? E o futuro da especialidade? Eu vou te falar, assim, uma opinião pessoal minha, porque eu acho que é uma especialidade da odontologia e veio para ficar. Eu acho que é abertura de gama para profissionais que a gente sabe que não tem um treinamento com anatomia como o cirurgião dentista tem. Eu acho que perdeu muito. Como que vai ficar o futuro dessa especialidade? Então, como que vai ser controlado? Eu acho que a tendência é crescer. Hoje a gente tem aí uma especialização em 18 meses, 500 horas de especialização de ROF, tá? Isso o projeto pedagógico do CFO.
E a gente percebe que a evolução, né, de alguns procedimentos, a gente provavelmente vai ter que aumentar essas horas aulas aí, né? E porque o que acontece? Hoje as graduações elas não estão preparadas ainda para ensinar o básico da ROF. Então, o que acontece? Muitos alunos fazem a especialização como se fosse a graduação. E aí vão realizar outros cursos de imersão para complementar a graduação, entre aspas, aí, em harmonização orofacial. Quando a gente fala de pele, quando a gente fala de algumas partes anatômicas, não é ainda tão familiar para o cirurgião dentista. Então, por quê? Porque ele não teve isso na base. Né? Quando a gente fala sobre dente, ok, a gente teve quantas aulas aí de anatomia dentária, quantas aulas de histofisiologia, né? De tudo em relação a dente, mas a gente nunca estudou pele a fundo. Então, a graduação, que é a especialização de ROF, ela dá esse suporte. Então, o que falta para a gente evoluir também como especialidade é as faculdades se prepararem para essa nova especialidade de forma correta. Aí a gente vai conseguir um ganho lá na frente, com certeza. Mas a tendência é sempre crescer. Quando a gente fala de estética, principalmente, é sempre crescimento. Aumentar, igual a Fernanda falou, né? Aumentar a carga horária da especialização, provavelmente vai. A gente sabe que não vai ficar assim. E, Vitor, cara, nem a orto, nem a faculdade, a graduação não está preparada nem para a orto, que é a especialidade mais antiga da odontologia. Começou agora. Nossa, esses conceitos nossos antigos sobre educação tem que mudar muito ainda. Sim. Tá tudo muito arcaico. Né? Na verdade, assim, há também um certo receio, às vezes, de reserva de mercado entre os próprios professores, entre os próprios faculdades, né? De não... não, isso aí você aprende depois numa especialização. Né? Eu vivi o boom da implantodontia na graduação. A gente não podia nem ouvir falar de implante na graduação. E isso eu tive um professor, que era o falecido aí Mazoneto, não sei se já ouviram falar de implantodontia lá no Unicamp. Ele foi um dos precursores a introduzir o ensino de implantodontia em graduação. Então, precisa hoje, dentro da ROF, pessoas assim dentro das faculdades. Começar aí a ver não como uma reserva de mercado. O aluno vai já sair, fazer toxina, preenchedor, vou perder lá na frente, não vou conseguir dar curso. Mas não, ele precisa do básico para aproveitar melhor o seu curso depois. Exatamente. Então, tem muita coisa que precisa ser mudada aí. Então, aqui em Sorocaba, a gente já está tendo umas aulas com alguns professores na especialidade de orto sobre ROF, né, com harmonização, o que agregaria e tal. Não é o intuito de ensinar os alunos a fazer, é o casamento, né? Como a gente tem ortoimplante, ortopério e tal, agora a gente está tendo a orto e ROF, né, para estudar, tá? Eu acho que é legal ver que dá para casar especialidades, né? Sim. Em Ribeirão Preto, você que está assumindo lá na Adobe essa parte de ROF, né? Então você está lá em Ribeirão também com os cursos. Sim. Você está aqui em Campinas, né? Na Mestres. E quem quer te procurar, te contactar, como é que faz, por onde você anda, o que você come, como você vive? Eu tenho aí meu Instagram, né? @drvitormontemor, tá? Eu não sou muito nas mídias sociais aí, né? Preciso trabalhar um pouco mais isso, mas tenho dificuldade quando, por exemplo, a gente procurou lá uma pessoa para fazer, ajudar aí, né, a melhorar Instagram, todas essas coisas. Falou, Vitor, você tem que fazer 10 stories por dia, 10 não sei o quê. Eu falei, não, vou ter que inventar coisa aí para dar engajamento. Falei, deixa aí o meu negócio, meu Instagram e boa. Eu tenho aí meu Instagram, que eu respondo as mensagens lá. Quem perguntar, pode passar meu WhatsApp. Meu WhatsApp é o
aberto, pode... eu só tenho um WhatsApp, pode paciente, mãe, pai, aluno, é tudo um só. Se eu tenho 2, 3, eu fico louco. Então pode aí passar aí para quem precisar. A gente tem os cursos aqui em Campinas, né, no Instituto Mestre, especialização, curso de imersão, para quem desejar aí conhecer um pouquinho mais aí da parte de harmonização. A gente vai começar essa parceria aí em Ribeirão aí com vocês. Então, acho que só tem a somar, tá? E aí, quem tiver alguma dúvida, eu vi que alguém perguntou, não sei se passou alguma perguntinha aí também, mas pode encaminhar o WhatsApp aí, pode me chamar no Instagram que eu ajudo vocês aí. E qualquer coisa também pode mandar mensagem para mim ou para o Weber, que a gente põe em contato com o Vitor, né, Vitor? Sim, sim. Vitão, muito obrigado, cara. A Orto na Real aqui agradece a tua presença, a tua disponibilidade. Foi muito bacana, aprendi muita coisa. Eu que não estou muito na área de harmonização, principalmente a parte que eu achei interessantíssima, a parte muscular da cirurgia. E eu estava pensando aqui, imagina a gente depois casar um avanço mandibular com APM, com toxila botulínica no músculo para ajudar, uma máscara, uma disjunção em máscara. Então, às vezes, é coisa que vem agregar e que nunca vi na literatura. A gente tem a toxila como fosse um gig. Sabe? Lembra do dispositivo? Eu preciso desprogramar, mas é de uma forma tóxica, né? Que a gente desprograma o paciente. Mas o princípio é o mesmo, né? Hoje avançou muito, tá? Em relação aí a diagnóstico, plano de tratamento, aos benefícios de toxina botulínica. Antigamente, a gente fala antigamente faz pouco tempo, mas já é antigamente. Eu vou fazer a aplicação só testa e pé de galinha, testa e pé de galinha, testa e pé de galinha. Hoje a gente trabalha outras musculaturas, né? Que a gente tem um benefício muito bom para o nosso paciente. A gente ficou mais aí falando de toxina, mas a parte de preenchedores, ela é sensacional, bioestimulador, fio, tem coisa pra caramba. A gente vai ter outra live sobre isso. Faz uma aí de foco de classe 2, tá? 2 e classe 3. A gente tem algumas técnicas aí de preenchimento para esse paciente, né? Que você finaliza, às vezes, um paciente aí de classe 3 com retrusão maxilar, que dá para a gente fazer preenchimento estratégico em algumas regiões, que vai melhorar muito. O classe 2 também, perfil convexo, a gente tem grandes resultados aí com os preenchedores também, então tem bastante coisa. Não, vamos marcar a próxima, se você tiver disponibilidade, é claro. A gente vai ter a próxima live agora, a gente vai ser em janeiro, com a professora Viviane. Ela é do Odonto Legal, ela vai tirar muita dúvida com a gente, né? Vai falar um pouquinho da especialidade e também vai tirar dúvida em relação a documentações, o que a gente deve fazer no dia a dia clínico, o termo de consentimento livre esclarecido, essas coisas. Vamos ver também o professor Jamil depois, que vai falar de ancoragem esquelética, né? Já estão todos convidados no Orto na Real, já falaram. E provavelmente conversar com o Vitão aí um segundo tempo, né, Vitor? Bora! Tem bastante coisa aí. Combinado. Gente, rapidinho, nós temos aqui um curso novo que eu e o Weber estamos lançando, que é o Master em Ortodôntica, que é um curso para gente já formada, tá? Para mexer com aqueles casos que tira teu sono. Casos complicados, que você não sabe como ir, para onde vai, atrás, se larga, se pula, né? Nós vamos ajudar nesses casos. Vai ser um curso com muita prática, taipodonte, direto. E vai ser muito legal. Quem tiver interesse, entre em contato com a gente ou com a ABO Sorocaba, tá? E eu e Weber, nós estamos em Chapecó, estamos em Sorocaba, estamos em Ribeirão, eu estou em São Paulo, na Inepo. E para eu finalizar aqui, depois eu passo a bola para o Weber. Gente, muito obrigado a todos. Não deu para ler o comentário de todos aqui, mas um grande abraço. Mais uma vez, obrigado pela confiança. E esse vídeo vai estar lá no Orto na Real, no nosso canal no YouTube. Tá? Eu vou colocar lá, Vitão. Vai estar lá. Já tem a do Matheus passado e agora a tua eu vou colocar lá.
Gente, boa noite. Deixa eu calar a boca aqui. Zé Bom, vai lá. Ô, Vitão, muito obrigado. Foi uma live fantástica, né? Porque falar de estética, todo mundo acorda, todo mundo fica ligado, né? E a gente traz você que tem uma experiência, cara de menino, mas uma experiência muito longa, que a gente já te acompanha tudo. Quero te agradecer demais. Falar que foi muito esclarecedora, foi muito legal estar com você aí. Nós temos que marcar o segundo tempo mesmo. Claro. Não, eu que agradeço a disponibilidade aí de vocês também, ter me chamado. Falou, ó, vamos conversar de uma forma informal aí. Acho que o universo é gigantesco para a gente. Se a gente sentar, vai ter várias lives aí, claro, envolvendo a ortodontia. É claro que as dúvidas aí da parte estética é normal aparecerem, né? Muita gente da orto faz aí ROF, então prazer é meu em ajudar sempre vocês aí, os alunos também. E podem contar comigo. O que precisarem, eu estou à disposição aí. Beleza. Eu vim meio correndo, porque eu tive que colocar as filhas para dormir, tomei um banho. Corrido, né, Vitor? Nossa, essa Bom, hora tem só... gente que sabe, né? Eu tenho gêmeas ainda, então foi puxado. Tem jeito. Beleza, então, mais uma vez o nosso agradecimento aí pelo esforço, né? Cuidando das gêmeas e dando atenção pra gente. Show, obrigado. Gente, obrigado. Aqui é Fica com Deus, pessoal. Espero Um abraço. você. Até mais. Obrigado.